Olá, você que acompanha o tcmnoticia.com.br, você que acompanha aqui a TCM, Rede TCM. A gente está começando mais um TCM Podcast, hoje ao lado de Herisson Natécio, que é diretor do Instituto TS2, que realiza várias pesquisas aqui no Rio Grande do Norte e até em outros estados. Vamos conhecer um pouco mais o que é TS2, como foi que começou, vamos falar sobre pesquisa eleitoral. Você que está acompanhando aqui o nosso TCM Podcast, está observando que a gente trata sobre marketing político, estratégia política e um ponto fundamental é justamente os levantamentos que acontecem junto ao eleitorado. E pesquisa não serve só para eleições não, viu? Vamos falar também sobre pesquisas direcionadas para a economia, enfim, para tudo que possa aí ser ajudado através destes números. Herisson Natécio, seja bem-vindo aqui ao nosso TCM Podcast. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Eu que agradeço o Vonúvio, né, e Grupo TCM, que é um super parceiro, né? Acredita, confia, deposita credibilidade na TS2. É um orgulho ser parceiro desse grupo que hoje nasceu em Mossoró, se alastrou pelo nosso estado e desponta aí como um dos grupos de maior credibilidade no meio da comunicação. Então, para a gente é um orgulho, enquanto TS2, fazer parte de um projeto que envolve o Grupo TCM. Estou aqui para a gente bater um papo e falar sobre pesquisa e todas as suas particularidades. TS2 está nessa parceria com a TCM desde 2020, do pleito municipal de 4 anos atrás. Já tem aí uma movimentação com um pouco mais de antecedência desta data. Porém, para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente quer entender quem é Herisson Natécio, porque assim, você é um matemático muito famoso, porque trabalha com números, é isso mesmo, Herisson? Não sou matemático, né? Embora eu goste muito dos números, mas eu sou assistente social de formação, né, com mestrado em educação, trabalho com pesquisa, mas muito voltado à parte acadêmica. E essa minha proximidade com pesquisa, com números, é da militância do movimento estudantil. Eu fui presidente do DCE da UERN, né, e a gente trabalhava com campanha, com movimento estudantil, e a gente sempre gostou de ser de planejar as nossas ações. E aí a gente fazia pesquisa na universidade, por estudar pesquisa, a gente fazia pesquisa e acabamos pegando gosto pela pesquisa, pelo estudo científico. E em 2018, na verdade, 2012, nós tivemos um cenário em que nós fomos a campo pesquisando, eu como estudante, né, no campo mesmo, e a partir dali eu peguei gosto por pesquisa, porque é fascinante você, num contexto eleitoral, entender a tendência do eleitorado, compreender como que aquele eleitorado está se movimentando e saber quem vai ganhar ou quem não vai ganhar, quem pode ganhar, quem tem condições de ganhar. Em 2018, a gente profissionalizou, ainda com outro nome, mas em 2020 é quando nós compreendemos que o mercado estava precisando de um novo conceito em pesquisa, de uma nova entrega em pesquisa. E aí, em 2020, nós pesquisamos em 2018, mas em 2020 foi quando nós fundamos a TS2 no formato que ela tem hoje. A TS2 é um instituto que nasce aqui no Rio Grande do Norte, nós já estamos em vários estados, né? Nascemos em Mossoró, mas estamos em vários estados, mas nasce com o sentimento, Vonúvio, de que pesquisa não pode ser só um número, né? O que eu costumo dizer, já adentrando aqui no assunto, pesquisa é como um iceberg, né? O que você vê está apenas acima da linha da água, acima da linha da água. E o que movimenta o topo do iceberg é a base. Então, a TS2 oferece ao contratante se aprofundar, mergulhar nessa base que movimenta o número de cima para você entender o que é aquele número. Então, a TS2 surge nessa inquietação, nessa nossa inquietação de vivência, de pertencimento, né, à militância política, militância estudantil, depois militância política, institucional. Eu sou da UERN, formado na UERN, sou servidor da UERN, e essa inquietação nos faz trazer para o mercado uma nova proposta, um novo conceito. Então, a pegada ela é essa, né? De trazer a sua experiência de vida para dentro de um conceito que vem
mudando aí a conjuntura do mercado no estado do Rio Grande do Norte e também alguns outros estados, que a gente já está na Paraíba, Pernambuco, Ceará, né? Claro que essas eleições municipais nós focamos muito mais no Rio Grande do Norte, porque é a nossa praça principal, mas nós já estamos, inclusive, fazendo pesquisas estaduais para 2026 em outros estados. Quando você fala em conceito, isso é muito de quando a gente cria algo sem conhecer como existe hoje, ou como existia até então. Porque os institutos de pesquisas, eles existem há muito tempo, então eles formam, de fato, ali as tendências, as articulações. Você já teve de trabalhar em algum instituto de pesquisa, assim, como também essa figura que, além de fazer essa contagem dos votos ou as pesquisas diretamente, analisa os números? Você já tinha essa experiência antes ou, a partir desta proposta, você sentou e criou esse conceito e buscou efetivar o que a gente conhece hoje como TS2? O que eu digo aos meus aplicadores é o seguinte, que eu entendo de pesquisa na empiria, né? Eu estava no campo. Eu estive no campo aplicando pesquisa. Então, a TS2 começa de uma paixão mesmo, né? Eu fui aplicador, apliquei pesquisa, né? Para instituto, né? Na universidade, para estudos, enfim. E a partir dessa vivência no campo, foi que a gente começou a despertar. Porque, Vanúvio, quando a gente aplica, você tem noção apenas de uma parte, você não compreende o todo. E todo aplicador, né, toda a figura do campo, ele é um curioso. Então, poxa, eu apliquei e aqui está dando Vonúvio. Mas será que os outros também aplicaram e deu Vonúvio? Será que é Vonúvio que está na frente? E aí a gente vai, num processo de evolução, a gente vai participando de mais pesquisas e aí chega um momento que você diz, não, eu quero criar um instituto, né? Então, eu sou apenas a ponta da TS2, mas tem um núcleo de estatística, né? Tem as equipes de campo, tem a parte financeira, tem a comercial, tem um conjunto por trás, né? que não aparece, mas que faz com que a TS2 se destaque. Eu sou muito reticente em aparecer na TS, era pelo menos, porque o que eu dizia, inclusive dizia aqui para a TCM, quem tem que aparecer é o número, quem tem que aparecer é o resultado, né? E o resultado ser confrontado com o resultado das urnas. Mas nessa nova pegada que nós estamos querendo imprimir, nós queremos também dar uma cara à TS2, que é dizer o seguinte, olha, esse número é assim por conta disso. Para que as pessoas compreendam que não é só um resultado, é todo um trabalho que é feito por trás e que precisa realmente de alguém para ser o farol, né, para ser o timoneiro desta nau chamada pesquisa. Então, por isso que a gente vem, ao longo do tempo, colocando mais a cara, né, sendo visto para explicar e para dialogar, porque tem que ser uma relação dialógica entre o resultado da pesquisa, se conectar esse resultado com o que realmente é tendência e aí explicar à população, olha, esse resultado aconteceu porque o conjunto de vocês todos entendem que o resultado é esse. Então, é bom sempre deixar claro, porque eu não sei se você vai abordar isso, normalmente a pessoa diz assim, olha, mas essa pesquisa não é verdadeira, porque eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa, né? A probabilidade de você ser entrevistado por uma pesquisa nacional é 1 em milhões. Tá? Então, não é uma coisa simples. Então, se você nunca foi entrevistado por um instituto de pesquisa, é perfeitamente normal. Eles existem. Os institutos de pesquisa existem e eles pesquisam. É porque, de fato, você, como é uma razão estatística, né, nós entrevistamos um grupo determinado que vai representar o todo, e aí em Mossoró, normalmente, nós entrevistamos 784 eleitores. Mossoró tem 185 mil, salvo engano, eleitores, e nós entrevistamos uma amostra. Então, dentro daquele universo, você pega uma pequena amostra que representa o eleitorado, as pessoas dizem, bom, mas eu não fui entrevistado, né? Então não tem validade. Então é por isso que a gente precisa também dialogar para fazer esse recorte e explicar à população do porquê de eles não serem necessariamente entrevistados. A gente vai falar mais sobre esses pormenores, por que é importante a gente falar sobre isso, detalhar isso. Imagine só, você vai fazer um exame de sangue para saber se você tem determinada doença, você não vai tirar todo o sangue do corpo para poder analisar. Você tira uma amostra ali para saber se realmente é possível de verificar algo ali que você tem no corpo. Então, mas antes de a gente falar sobre esses detalhes das pesquisas, Erison,
A TS2 hoje já tem um conceito, já tem uma credibilidade. E o que fez com que a TS2 pudesse firmar parceria com a TCM ao longo de todos esses anos, né? Já são 4 anos e essa parceria renovada agora para 2024. Por que essa ligação com a TCM? E você estava falando sobre aparecer, né, ser a cara da TS2. Eu sou testemunha disso, porque eu chamei várias vezes Edson, tanto para falar sobre as pesquisas, e eu perguntava e continuo perguntando muito sobre os números, mas como é essa ligação com a TCM e por que a TS2 agregou-se com aqui a rede TCM, né, tanto na rádio quanto na TV, para poder haver essa divulgação da forma como acontece hoje? Porque quem acompanha aqui as divulgações de pesquisas na TCM já vê que é diferente, não é igual, é diferente das iguais. Então, por que essa ligação com a TCM? Olha, primeiro a gente constrói um instituto que tem alguns pilares, né? O nosso compliance, né? Nossa política, nosso tronco comum, ele determina o seguinte. Primeiro, a credibilidade. Nós só estaremos onde há credibilidade. Onde nós entendemos que não há credibilidade, que a TS2 não entra, né? Segundo, nós precisamos ter, dentro da perspectiva da credibilidade, a verdade. Então, quando nós vamos ao mercado, hoje, um veículo de comunicação, né, como a TCM, com toda a sua imparcialidade, né, tem um compliance que se assemelha ao nosso. Na verdade, o nosso se assemelha ao da TCM, que é a imparcialidade, a busca pela verdade, a credibilidade e a entrega diferenciada. Porque note que não existe no Rio Grande do Norte, não existe no Nordeste, certo? Eu não posso falar de Brasil, porque eu não estou em todos os lugares do Brasil, mas no Nordeste, seguramente, não existe uma entrega tal qual a TCM o faz. Certo? Eu digo isso com uma tranquilidade de quem viaja, de quem está em vários lugares. A TCM consegue, com o seu know-how, explorar a pesquisa de uma forma que ninguém explora. Então, para a gente, foi, como diria minha avó, a fome com a vontade de comer. É como que uma simbiose, né, entre o que a TS2 entrega, o conceito, né, porque a TS2 ela não entrega pesquisa. O nosso produto, a gente vai já tratar disso, nosso produto não é pesquisa, tá? É algo mais além. Então, a TCM, o Vonúvio, o Moisés, né, a equipe TCM ela é preparada para pegar esses números e dissecá-los, né, de uma forma interativa, didática, que faz com que a população compreenda esses números. Porque para a gente chegar e dizer, olha, Vonúvio tem 40% de intenção de voto, isso é simplório. Por quê? Porque ao eleitorado interessa não só saber o número, mas saber a tendência, compreender que aquela pesquisa ela tem um rigor científico, né? Ela tem um comprometimento ético, sem partes. Então, a TCM, né, quando nós procuramos a TCM simplesmente acreditou. E eu digo muito às pessoas que me procuram, eu digo, olha, o bacana da TCM é porque, além de acreditar, eles tiveram fé em mim. Por quê? Porque a TS2 trouxe um produto novo. E as pessoas não compreendiam o porquê que esse produto daria certo. Porque, de fato, o novo é muito desafiador, né? Cria novas possibilidades, cria novas perspectivas, é entusiasmante, mas também é o novo. Cria insegurança, incerteza, né? E a TCM confiou plenamente, disse, olha, o produto é bacana, a empresa tem credibilidade, é séria, apesar de formalmente ela ser uma empresa nova, nós tínhamos uma conexão de conhecimento, né, de entrelaçamento das relações interpessoais, e eles perceberam que ali não se tratava de uma questão idiosincrática, não era a subjetividade. Ao contrário, era algo firme, concreto, como eu falei, um tronco comum que a empresa tinha de dizer, olha, nós trabalhamos assim, 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 e considerando as condições de temperatura e pressão, não há como essa coisa dar errado, certo? Então, assim, foi uma grande parceria que se formou e nós vamos ter novidades nos próximos painéis, nas próximas apresentações de pesquisa, mas, em linhas gerais,
foi a TS2 aderindo, né, tendo aderência ao know-how que é da TCM, de credibilidade, de imparcialidade, de volume, porque a TCM tem volume na área da comunicação, e nós colocamos uma gotinha ali para contribuir com o grupo TCM. Hérison Natécio é diretor, é assim que chama? Diretor, é sócio fundador, sócio né? fundador. Eu sou só um mero executor das ordens da TS2. Mas o que é TS2? Existe alguma história por trás deste nome? Porque quando fala, começou com TS2 Soluções. Isso. Aí isso. houve uma mudança, inclusive Isso. era TS e o numeral 2. Isso. Agora é TS e o 2 em extenso. Como foi que Vamos lá. foi pensado esse nome? A TS2 é uma sociedade, né? Nós temos pessoas por trás, pessoas inclusive que defendem, que sustentam o nosso, como eu falei antes, o nosso compliance, né? E o TS são as abreviações, né, do sobrenome, né, do Torres e Silveira. E o 2 é porque são duas pessoas, né? E o Torres sou eu sozinho lá e tal, mas nós queríamos dar um nome que trouxesse uma identidade e que depois nós tivemos que fazer uma reformulação, porque apesar de a marca anterior, o conceito anterior, vincular muito a inteligência de dados, mas nós percebíamos que precisava se comunicar melhor com o público. Os nossos clientes de estratégia, os nossos clientes de pesquisa de mercado, né, de business intelligence, eles compreendiam bem a marca. Só que a população precisava, né, dessa, vamos dizer assim, de ser didático, de ser pedagógico. Então, nós, com o apoio da 2HC, que é um grande parceiro, né, o Wellington Honorato lá, ele trabalhou a marca da TS2 para que ela fosse mais próxima do povo, da população, certo? Então, nós saímos da ideia de ter inteligência de dados voltada para negócio, pesquisa como um ramo de negócio, e nós trabalhamos agora o conceito de pesquisa como algo para o povo, para a população, para a sociedade. Então, nós saímos de uma caixa e ampliamos a nossa perspectiva para a população, né? Então, para os telespectadores da TCM, para os blogs, para o telespectador lá de casa. Então, nós trabalhamos o conceito da TS2, preservando o Torres e os Silveiras, né? O TS lá e o 2, para manter a nossa identidade pessoal, né? A identidade pessoal talvez não seja a melhor expressão, manter a essência de quem criou. Eu acho que é isso, porque tem pessoas, né? É humano, né? Apesar de nós trabalharmos com ciência, mas quem conduz isso é humano, né? E aí a gente quis preservar isso, mas ampliar o que é a TS2. Para a gente compreender como é que é a criação de um instituto de pesquisa. Tem lá a pessoa que tem a ideia, né? Que tem o conceito, que tem toda a dinâmica de trabalho, mas tem também, como você já falou, que é preciso ter quem vai a campo, quem está no sol. Eu, inclusive, acompanho o Instagram do TS2. Meu amigo, quando vai para a zona rural, é uma coisa assim de a gente ficar apreensivo de fato, porque tem o mato, assim, você vê a natureza, vê paisagens belíssimas, mas também vê toda a dificuldade de chegar aonde se pretende. Mas quem é que faz parte assim? Precisa de alguém para tratar dos números, né? Da pessoa da estatística. E essa pessoa, ela já pega os números, já vai computando. O TS2 tem um sistema, né, que coloca lá os números. O que essa pessoa faz? Porque assim, quando se fala de pesquisa eleitoral, tem toda uma legislação própria para isso no Tribunal Superior Eleitoral. Então não é só ter lá o CNPJ. O que é que precisa para poder ter um instituto para registrar as pesquisas no TSE e para que a gente possa consumir aí essas tendências? Bom, vamos lá. Constituída a empresa, o que nós precisamos ter, né? Um estatístico, um núcleo de estatística com um responsável técnico, né? Que nós temos, inclusive, uma estatística, ela é doutora e tem toda uma formação, uma experiência. Esse núcleo de estatística é responsável por elaborar os instrumentos. Então, quando nós vamos a campo aplicar um questionário, não é somente um questionário. A quantidade de questionários, a divisão por sexo, escolaridade, faixa etária e renda, tudo isso é um instrumento científico montado pelo núcleo de estatística para que a gente possa ir a campo e extrair o que você falou, a amostra
do todo, né? Então, quando nós vamos a campo, é porque alguém formado em estatística elaborou um instrumento e nós o aplicamos em campo. Em se tratando de pesquisa eleitoral, que é o que está no momento, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza o que nós chamamos de estatísticas do eleitorado. Erison, o que é isso? É o perfil do eleitor por sexo, escolaridade e faixa etária. Infelizmente, o TSE não disponibiliza de renda e aí a gente faz uma escolha. Ou a gente vai para o IBGE e PNAD para tentar ter um parâmetro, ou a gente respeita o que vem do campo, né? Em uma razão estatística que diz que é o seguinte: o que vier do campo nós vamos respeitar porque veio dali a representatividade da socioeconômica daquele momento na cidade. Tá? Então, se a gente respeita as demais cotas, o que vier da parte econômica é o que realmente ocorre no campo. Então, monta-se esse instrumento, nós vamos. O nosso ponto hoje crucial são os nossos aplicadores, né? Eu falei a turma que cria o Instituto, o Núcleo de Estatística, e nós vamos agora para os aplicadores. Os nossos aplicadores, nós exigimos uma formação mínima, né? Quase todos ou têm nível superior ou estão cursando nível superior, porque isso auxilia na compreensão do que é uma pesquisa, porque você estando na universidade, via de regra, você tem em maior ou em menor grau a vivência com pesquisa, tanto que nós criamos o Instituto de Pesquisa porque foi a minha inquietação trabalhando com pesquisa na universidade. Então, essas pessoas, inclusive, quase todas segundas, nós só não nos reunimos na segunda presencialmente, quando tem pesquisa, ou então virtualmente, né? Nessa segunda que passou, nós tivemos uma pesquisa, que foi uma pesquisa rápida, 3 horas os meninos já tinham terminado, como era perto de Mossoró, já foram para a reunião e nós estávamos ali trabalhando como que foi a semana, o que foi fragilidade, o que a gente precisa melhorar. Então, nós temos um monitoramento constante dos nossos aplicadores. E o nosso sistema, só para o telespectador entender, permite o acompanhamento simultâneo da pesquisa. Então, se os aplicadores estiverem lá no bairro Santo Antônio, aqui em Mossoró, quando ele salva o questionário, eu sei onde ele aplicou. Isso faz com que a gente possa espaçar a aplicação. Os meninos da TS2 têm até uma figurinha, né? Pegaram a imagem minha e postam lá. Por favor, gente, vamos espaçar a pesquisa aqui, para a pesquisa não ficar concentrada. Então, eventualmente, se eles se concentram muito, eu vou lá e digo, gente, vamos espaçar essa pesquisa, porque está muito concentrada numa região do bairro. Então, esse acompanhamento, ele é simultâneo. Então, é para que a pesquisa ela seja ampla, abranja todos os rincões de uma cidade. Então, se você vai lá nas Rocas em Natal, eu digo aos meninos, não vamos pesquisar só onde nós fomos da outra vez. Então, a gente tem que ampliar isso. Então, é um trabalho com muito esmero, com muita dedicação. E aí, depois da coleta de dados, a gente vai fazer o tratamento. A estatística faz a validação e a gente sobe para o programa. Nós utilizamos programas de Business Intelligence. Temos plataforma em Python, se o cliente desejar. As plataformas do Google de BI, mas a que nós utilizamos melhor é o Power BI da Microsoft, porque é muito mais interativo e permite que a gente crie uma espécie de site em que o cliente vai poder clicar e fazer toda aquela interatividade, que é uma parte que nós vamos conversar mais à frente. Mas, em linhas gerais, esse é o par e passo. Atentando para o que você muito bem colocou. Em ano eleitoral, o TSE exige, né, a legislação eleitoral e as resoluções do TSE, que são complementares à lei eleitoral, impõem algumas exigências. Então, por exemplo, um dia após a data de publicação da pesquisa, nós somos obrigados a fazer o upload de toda a aplicação da pesquisa, por sexo, escolaridade, faixa etária e renda. Então, vocês vão ver lá, depois da pesquisa TCM, que vai ter spoiler aqui, tá, Vanúvio? Depois da pesquisa TCM, quando os meninos divulgarem, no dia seguinte vocês vão acessar lá o registro da pesquisa, que vai ter toda a distribuição da aplicação. Inclusive, a gente faz o upload também do relatório da pesquisa, que vai ser disponibilizado só no ano subsequente, né, para não criar nenhum tipo de problema. Mas o TSE recebe o relatório da pesquisa, certo? Se houver algum questionamento, eles auditam, né? A pesquisa, podem auditar. Então, é uma coisa que a TS2 se preocupa muito, é na qualidade. Então, nós ampliamos, nós ajustamos, nós fazemos tudo dentro dos parâmetros científicos, estatísticos, para que a pesquisa ela seja perfeita.
Tá? Então, essa é a pegada, esse é o, grosso modo, isso é o que um instituto, via de regra, faz para funcionar como instituto. Edson, tem um termo que a gente escuta muito, a gente que acompanha a política, é a famigerada pesquisa de consumo interno. Sim. Que normalmente não é divulgada e em ano eleitoral, como você explicou agora, é preciso de haver o registro, é preciso de haver todo o protocolo. Como é que a TS2 trabalha esse tipo de pesquisa? Para o político, trabalha para aquele grupo? Como é que essa pesquisa que não é divulgada? Porque a gente, como você falou sobre a comparação do iceberg, a pesquisa que é divulgada é só o topo do iceberg, né? Porque tem todo um trabalho, inclusive, de estratégia junto aos políticos. Por que essas pesquisas são tão importantes nessa corrida eleitoral? A pesquisa, eu digo muito aos meus clientes, a primeira relação que nós temos que estabelecer é de confiança. E confiança é algo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. Então, ou confia ou não confia. Não confia um pedaço, ou confia. Né? Confia ou confia. Então, quando nós estabelecemos essa preliminar, o que nós dissemos aos nossos clientes? Vai para o resultado que vier do campo, tal qual nós fazemos nas pesquisas registradas. Então, em nenhum momento vai ter ali algo que seja a modulação. Não, o que veio é aquilo. E, via de regra, as pesquisas para consumo interno, ela é mais densa. Por quê? Porque ela não tem fim jornalístico, ela não tem fim de dar um número e dizer a tendência. Ela busca compreender todos os pormenores. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente faz a pergunta, né? Sexo, escolaridade, faixa etária, renda, religião, ocupação. Então, tudo aquilo vai compor um conjunto que indica as tendências. Então, eu posso saber, em 3 cliques, o que a mulher jovem evangélica pensa. Isso é importante para o candidato, porque imagine, você é um candidato, tem dificuldade ou tem facilidade no segmento evangélico e quer saber como que pensa a mulher jovem evangélica. E aí você consegue fazer esse cruzamento. Então, as pesquisas de consumo interno permitem que o candidato planeje o seu discurso, planeje a sua ação. Eu falo muito que o marketing bebe da fonte da pesquisa, porque quem faz, somente se, o marketing é quem vai teleguiar a candidatura, né, o candidato, quem vai teleguiar o marketing são as pesquisas. Então, o marketing ele não elabora um conceito com base numa abstração, sabe? Bom, eu passei, vi uma nuvem, vou montar um conceito. Não, é ciência, né, é pesquisa. E, via de regra, a primeira coisa que o marketing pede é uma pesquisa. Por quê? Porque é a pesquisa que vai nortear o que o marketing precisa fazer para o candidato ele ter êxito. Então, nesse conjunto, nesse balaio todo aí, a pesquisa é muito importante porque é quem vai determinar as estratégias de uma candidatura. Então, onde nós estamos com pesquisa para estratégia política, é nessa pegada de orientar o marketing, de saber os problemas da cidade para que o candidato entenda o que tem que propor. Eu vou contar como anedota para não dizer quem é o santo, tá? Estava num município do interior e aí a gente foi fazer a avaliação de uma prefeitura e uma determinada comunidade rural estava muito ruim. Né? Estava muito ruim. E o cara, olha, poxa, mas eu acabei de entregar uma escola. Inaugurou uma escola, como que eu estou ruim? Qual era o problema da comunidade rural? Era saúde. Porque, inclusive, tinha um patriarca lá que estava com uma doença já em grau avançado e não conseguia exame, não tinha remédio, enfim. E em algumas cidades do interior, o cara, né, o patriarca lá, tem a família enorme, são várias casas e a comunidade é uma coisa muito familiar. E aí, o que aconteceu? O cara entrega uma escola. Ao invés de um OBS. Pode dar sequência a esse tratamento. Não era a ordem do dia para a comunidade. A comunidade estava preocupada com saúde, comovida com aquela situação, né, de uma pessoa de referência ali na comunidade. Poxa, mas eu entreguei uma escola. Mas a escola, a comunidade fica a 5, 6 quilômetros da cidade. As mães colocavam os meninos no ônibus e ia para a cidade. Então não tinha problema, teoricamente, não era
o problema da comunidade. Então, o candidato ele entrega uma escola, mas não tem aprovação porque o que era a ordem do dia para aquela população era saúde. Então, a pesquisa orienta justamente isso. Qual o problema do seu bairro, daqui da sua comunidade? Qual é o principal problema que assola o seu cotidiano? E quando a gente pergunta isso, a pessoa vai dizer, poxa, é um calçamento, é a UBS que não tem remédio, é a UBS que não tem médico. Então, isso faz com que o marketing e o próprio político entendam o seguinte, eu não vou para aquela comunidade prometer construir uma escola se o que está na ordem do dia é o calçamento. Muitas comunidades rurais têm problema com abastecimento de água. Então, se o candidato não entende que ele precisa resolver o problema do abastecimento de água e vai para lá prometer, sei lá, uma escola de informática, sabe? É bacana, muito obrigado pela entrega, mas o nosso problema aqui é calçamento, é água. Então, é isso que a pesquisa faz, é orientar o marketing e o candidato para que ele não esteja perdido ali oferecendo uma escola quando o problema é saúde. Existe aquele político que que tem a possibilidade de ganhar e tem aquele que vai trabalhar para poder crescer dentro das pesquisas. E quantas pesquisas, na sua experiência, né? Quantas pesquisas são necessárias desde o começo desse processo, quando o político diz assim, acho que vou entrar para a política, acho que vou ser candidato. Coitado. Aí ele se imagina ali na frente da população pedindo voto, mas ele precisa de ter esses números, né? De ter justamente estes apontamentos. Quantas pesquisas é necessário para se trabalhar a pré-campanha, a campanha, até o resultado das urnas? Isso para ter um direcionamento das ideias, do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão buscando de um político. Isso vai variar bastante, sabe, Vonúvio? Porque eu tenho 3 grandes parceiros, que são agências de publicidade e marketing, e o que eu digo, né? A primeira pesquisa, digamos que a gente iniciou uma pré-candidatura, um pretenso candidato em 2023, tá? Então, o que eu recomendo sempre na prévia, no ano anterior ao ano eleitoral? Pelo menos 3 em 3 meses. Por quê? Porque, às vezes, nós não entendemos, nós não vamos conseguir compreender com uma pesquisa só a tendência. Eu chego já... sentimento de mudança. Guarde isso aqui, tá, pessoal? Sentimento de mudança. Eu vou já contar uma outra anedota, né, para não descobrir o santo. Mas quando você faz uma pesquisa isolada, ela traz um retrato do momento. E o retrato do momento tem um antes e vai ter um depois. Bom, se nós estamos no tempo presente, o que nós gostaríamos? De projetar o futuro, para saber se o cara vai ganhar ou não, né? Ou a candidata ou o candidato vai ganhar ou não. Então, a pesquisa daquele momento faz o recorte, mas se você não tem uma série histórica, você vai ter dificuldade de acompanhar o que se projeta para o futuro. Então, imagine que o candidato decidiu ser candidato, a candidata decidiu ser candidata e quer fazer uma pesquisa hoje. Nós estamos no mês de julho, quer fazer uma pesquisa hoje. De hoje até o pleito eleitoral, serão poucas pesquisas feitas para você compreender tudo que é ebulição naquele contexto. Então, poxa, eu fiz uma pesquisa e deu um problema grave de saúde. Mas como que esse problema surgiu? Certo? Então, a candidatura vai falar sobre o problema da saúde só como uma perspectiva do que está se desenvolvendo naquele momento. Ele não vai entender que há 3 meses atrás faltou médico no UBS tal, que as pessoas tinham dificuldade com o transporte de pacientes para outras cidades. Então, é importante você ter uma série histórica. Se o candidato decide no ano, ele tem que pesquisar mês a mês, ou pelo menos 2 em 2 meses. Certo? Falando de candidatura majoritária. Candidatura proporcional já é uma outra pegada, bem mais diferente. Mas não adianta você investir milhares de reais, milhões de reais em uma campanha e querer economizar em pesquisa. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, eu vou fazer uma viagem, certo? Eu vou fazer uma viagem de carro, mas eu vou economizar no combustível. Existe o risco de você não completar a viagem. Então, a pesquisa é o combustível para o marketing.
é o combustível para o conceito de campanha, é o combustível para que o político consiga fazer a travessia. Nós estávamos em um município, na eleição passada, em que nós fizemos a seguinte pergunta. Considerando como está a política no seu município, para as eleições desse ano, o seu sentimento é de mudança ou de continuidade? Nós fizemos a pesquisa e mudança deu muito inferior à continuidade. A continuidade não estava lá grande coisa, porque a gestão não estava tão bem avaliada, muita gente indiferente. E aí teve um problema lá, mudou-se as candidaturas, eram 2 candidaturas tradicionais no município, e aí mudou a candidatura e veio um nome né, um outsider, né, que se chama de outsider, uma pessoa que... A novidade. Circulava por fora, caminhava por fora. E aí nós repetimos a pesquisa e fizemos a mesma pergunta. O seu sentimento é de mudança e continuidade. Vonúvio, explodiu mudança. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como que em 3 semanas muda dramaticamente um sentimento? E aí a pessoa do marketing disse, Herisson, fique tranquilo, a sua pesquisa ela foi perfeita neste aspecto. Por quê? Perceba, o sentimento de mudança estava ali, contido, latente, né? no coração do eleitor. Quando o eleitor olhava, via 2 nomes tradicionais, então não estava ali em uma relação semiótica, não estava ali a mudança. Então, como que você vai falar em mudança se a representação política do momento não remetia à mudança? Quando aparece a mudança, esse sentimento ele aflora. Então, você deu, junto com a pessoa, a chave para a gente trabalhar o conceito da campanha, que é mudança. E o sentimento de mudança venceu, né? A eleição foi vencida com o sentimento de mudança de uma candidatura que não tinha 2 dígitos. Né? Não tinha 2 dígitos. Por quê? Porque nós conseguimos captar, em um determinado momento histórico, que um sentimento estava represado e que, ainda que não planejado, mas um nome que surge como representação dessa mudança, conseguiu despertar, que é um lance que nós precisamos ter. O candidato ele precisa estar conectado com o eleitor. Então, quando a gente pega exemplos por aí afora, né, JHC, o Manga, o próprio João Campos, né, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem Alisson, tem Stevenson, tem Natália, tem vários candidatos que utilizam as redes sociais, certo? E às vezes a gente critica, poxa, mas esse candidato usa a rede social. O candidato se conecta com a população. Ele entende o que as pesquisas apontam, porque as pesquisas são reflexo do que o povo quer. E aí ele consegue se conectar. Numa campanha, se não houver conexão, não vai haver eleição, não vai haver vitória. Então, não adianta a gente dizer, olha, mas eu vou trazer um supermarqueteiro. Sem pesquisa, sem entender o que a população deseja, vai ser muito mais difícil. Eu vou concluir dizendo o seguinte, com pesquisa, é muito difícil ganhar uma eleição. Porque eleição é algo complexo, tem vários fatores. Uma palavra mal dita, uma palavra mal colocada, pode colocar toda uma campanha abaixo. Né? Uma expressão, um comício, uma tragédia, tudo pode alterar um pleito eleitoral. Certo? Então, com pesquisa, é muito difícil você ganhar uma eleição. Trabalhando com pesquisa, mas na quantidade que não é ideal, e o marketing deslocado da pesquisa, é mais difícil ainda você ganhar uma campanha eleitoral. Agora, contra as pesquisas eleitorais, é impossível qualquer candidato ser eleito a qualquer coisa. Então, você, candidato, que pretende ter êxito num pleito eleitoral, você precisa ser aliado das pesquisas. Não adianta você dizer, olha, poxa, mas essa pesquisa está errada porque foi ruim para mim. A pesquisa não olha para o candidato, a pesquisa olha para o povo, para o eleitor. Então, contra as pesquisas eleitorais, só existe uma certeza, o insucesso. Contra as pesquisas eleitorais, só existe uma certeza, que é a certeza do insucesso. Herisson, e para se ter um trabalho positivo, para se ter um trabalho consistente dentro desta articulação política através das pesquisas, e você pode ver aí no nosso canal TCM, na playlist TCM Podcast, as outras entrevistas que falamos com especialistas em marketing político e eleitoral,
falando justamente sobre isso, sobre essa conexão que existe entre o marketing, né, esse trabalho estratégico e as pesquisas. Mas falando dessas pesquisas, de forma bem objetiva, pesquisa é caro? Não, pesquisa é barato. Vamos lá. O que é caro? Uma pesquisa ou perder a eleição? Então, um candidato investe milhões. Qual o teto aqui de Mossoró? 4 milhões? 4 milhões e alguma coisa. 4 milhões. Você tem um teto aí de 4 milhões. Você investe 4 milhões e quer economizar numa pesquisa. Então, você quer economizar no que vai lhe orientar. Né? Se fosse um barco, você estaria economizando nas velas. Então para entender para onde o vento está soprando, né, as velas é que vão captar isso. Então, num barco é como se você estivesse dizendo, eu vou colocar 2 velas que eu vou conseguir chegar lá. Então, pesquisa é um produto, certo, que tem um custo. Um produto que tem um custo, certo? Mas ele é barato para o que produz. Então, quem investe em pesquisa na pré-campanha, economiza na campanha. Edson, e qual é a diferença entre a pesquisa que a TS2 faz, que é a pesquisa científica, né, com todo o protocolo, e a enquete? Sim. Porque a pesquisa tem um diferencial aí em termos da ciência. E a enquete que, por muitas das vezes, os políticos acham que estão bem nas redes sociais, estão bem na internet, estão bem também junto ao eleitorado. Que diferença é essa que, inclusive, a gente vê nas resoluções da Justiça Eleitoral da permissão da enquete num determinado período e depois a sua proibição, só sendo permitida a divulgação de pesquisas registradas? Isso. A sua pergunta já traz a resposta, né? É a parte científica, é o rigor científico. A diferença fundamental é essa. Então, se fundamentalmente a diferença é o rigor científico, a legislação eleitoral e o TSE é muito feliz quando proíbe em um determinado intervalo de tempo, porque a enquete é muito mais um movimento de torcida. Então, quando você coloca uma enquete na internet, os candidatos pedem aos seus correligionários para mobilizar a turma, a torcida, para ir lá e votar. Então, pela ausência do rigor científico, a enquete ela não pode ser utilizada em determinado momento. A pesquisa ela tem, da parte científica, um rigor e da parte legal um outro rigor. Inclusive, eu sou um crítico a alguns elementos que nós temos, alguns dispositivos que nós temos na legislação eleitoral sobre pesquisa, que ultrapassa o limite do legal e invade a parte científica, né? A legislação eleitoral ela é muito desafiadora para os institutos, porque ela cria algumas situações de assimetria que não deveria existir. Por exemplo? Hoje, grosso modo, pela letra da lei, eu não poderia, em Mossoró, fazer uma pesquisa só com adolescentes. Porque eles querem que a gente coloque lá, né, informações de todas as cotas amostrais. E que isso é perfeitamente factível. Né? Nós poderíamos ter uma pesquisa só com eleitores indecisos de 16 anos a 24. Não tem problema. E a legislação ela é muito importante porque permite que fraudes não aconteçam, que coisas erradas não sejam feitas, né? E se descoberta a punição ela é dura, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista científico, é muito desafiador para os institutos. Eu vou dar um exemplo, a TS2 tinha interesse de divulgar pesquisa para compreender como o jovem está pensando a política, qual a esperança que o jovem tem no futuro, né? Porque cresceu, ampliou-se o número de jovens eleitores, mas nós temos uma dificuldade este ano porque nós não sabemos como que isso vai ser interpretado. Então, uma pesquisa que é relevante para compreender um público determinado tem dificuldades porque é possível que alguém questione e é possível que alguém interprete que a legislação não permite, né? Mas, em linhas gerais, voltando à pergunta, enquete é um movimento de torcida, pesquisa é um movimento eminentemente científico. Então, essa é a diferença fundamental. Quando se faz uma enquete e Vonúvio, o candidato, está lá em cima, não quer dizer que a pesquisa vai dar Vonúvio lá em cima. Vonúvio, muito provavelmente, foi o cara inteligente o suficiente para mobilizar a sua turma para votar lá na enquete. O que não acontece, por exemplo, quando o político mobiliza, vá lá que estão fazendo pesquisa lá na... Nem adianta. Você, político,
que vai para a TS2 está em campo, você que manda os seus eleitores ir lá responder. Nossos entrevistadores, eles são formados e orientados a não entrevistar quem se oferece. Por quê? O entrevistador, Vonúvio, ele sai com um número de sexo masculino e feminino, faixa etária de 16 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 59, 60 anos ou mais. E ele vai procurar essas pessoas. Então, imagine que o cara já conseguiu de 16 a 24, já preencheu sua cota lá. Aí vem um adolescente, não, eu quero responder. Não vai. Primeiro porque, se oferece, não é entrevistado. Segundo que é possível que ele chegue e pergunte, a pessoa tem a faixa etária que ele não precisa mais e ele não vai fazer entrevista, porque, como eu digo, existe um instrumento a ser executado. Então, tem muito isso na cidade interior. Os candidatos, notadamente os candidatos a vereador, pede para o eleitor dele ficar rodeando ali a rua, né, para votar. Então, via de regra, as entrevistas elas são domiciliares, ou em lugares de alto fluxo, que permita a resposta da entrevista sem interferência, né? E quando tem algum movimento, os nossos aplicadores são treinados, são formados, capacitados para entender o que é o chamado pulo do gato do candidato. Então, não adianta, tá, pessoal? Se vai mandar alguém lá, não adianta com a TS2, porque não vai ser entrevistado. E pode até ser que seja, tá? Porque, às vezes, para evitar algum dissabor com a pessoa que se propõe, a pessoa lá faz a entrevista, mas não salva. Por quê? Porque o cara pode ficar chateado, né? Enfim, e tem de tudo no campo. Tem de tudo. Erison, e tendo em vista essa ida ao local, né, para entrevistar essas pessoas, o entrevistador ele se identifica como entrevistador da TS2? Porque eu já respondi pesquisa uma única vez, né, em toda a minha vida de 20 anos. Pode jogar na Mega Sena. Eu fui entrevistado, mas a pessoa meio que o crachá não estava aparecendo quem era o instituto, mantinha ali meio que o segredo. Tem segredo na TS2? Não tem segredo. Na verdade, via de regra, o que o entrevistador ele faz? Que é o primeiro passo, é gerenciar a relação. Tá? Antes de gerenciar a informação, que é o questionário, a gente gerencia a relação. Bom dia, boa tarde, boa noite, se apresenta, diz o seu nome e diz a quem trabalha, para quem trabalha. No caso, é TS2. Mas ele diz para quem está fazendo a pesquisa? Não pode. O contratante a gente deixa em reserva. Ele não vai dizer assim, porque inclusive foi a pergunta que eu fiz, vocês estão fazendo pesquisa para quem? Via de regra compromete, tá? Então, se eu disser que a pesquisa é do candidato Vonúvio, a pessoa pode se sentir intimidada a dizer que vota em Vonúvio. Então, preservando pela imparcialidade, nós não divulgamos de quem é a pesquisa. Isso para as pesquisas de estratégia política. As pesquisas de cunho jornalístico, nós dissemos. É para TCM. Isso. Nós, TS2, estamos fazendo uma pesquisa para a TCM, para o grupo TCM, se dispõe a ser entrevistado e tal. Então, a gente, quando é de cunho jornalístico e quando a pesquisa está registrada, que a gente vai a campo, a gente informa, não tem nenhum problema. Agora, as de cunho de estratégia política, realmente a gente preserva o contratante para não tendenciar na pesquisa, porque existe o risco de alguém se sentir intimidado e responder que vota em Vonúvio, mesmo sem votar em Vonúvio. De fato, existe isso. Erison, falando sobre esse momento agora que é eleitoral, que é muito sensível até, né, às vontades políticas, às torcidas, como você está falando aí, e a gente está vivendo um momento, desde o começo deste ano de 2024. É um ano eleitoral, mas é um ano que muito se fala, claro, sobre as eleições municipais, mas muito do que acontecer agora em 2024 vai refletir em 2026. Então, esse movimento deste ano ele está sendo diferente, eu tenho observado isso, né, do ponto de vista da análise política. Mas uma coisa que houve neste ano de 2024, que eu não observava, ou pelo menos eu não prestei atenção em outros anos eleitorais, é o fato de haver judicialização de institutos de pesquisa, para o barramento, né, para a suspensão de divulgação de pesquisas. Como é que você, como diretor de um instituto, hoje que tem essa credibilidade no Estado, né, que conhece, de fato, os pormenores de estudo, como é que você observa esse movimento que existe, até mesmo por parte de alguns políticos, da judicialização de pesquisas? É preocupante, Vonúvio, por um simples aspecto, né?
a pesquisa ela tem um rigor científico, ela tem determinações legais que precisam ser executadas. Eu até converso com nossa assessoria jurídica e lamento o fato de não haver custa processual, sucumbencial para quem imputa um instituto de pesquisa. Porque se a pessoa está alegando algo, é importante que a pessoa prove e, se não conseguir provar, que ele pague. Porque é caro para a Justiça Eleitoral analisar uma impugnação de uma pesquisa. Designar um técnico, ver um estatístico para fazer um parecer, então isso é muito complexo. A TS2 nunca teve problema com isso. Tá? De todas as ações que nós fomos imputados, todas, absolutamente todas, nós vencemos. Porque, como eu falei anteriormente, nós temos um compliance que não nos permite transigir em determinados aspectos. Então, quando nós vamos registrar uma pesquisa, nós seguimos todos os passos legais para que ninguém, caso queira contestar, para que ninguém ganhe. Então, nós já tivemos pesquisas que contestaram, disseram que nós fomos numa zona rural que não pertencia mais ao município. Aí tem um GPSzinho lá do aplicador mostrando que era território do município. Então, nós fazemos tudo com esse rigor. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, um elemento que, às vezes, inclusive, é irrelevante cientificamente, pode prejudicar o instituto. Então, vocês aplicaram 2 questionários a mais em determinada cota. Estatisticamente, isso é absolutamente irrelevante. Inclusive, quando nós vamos fazer o registro, nós anunciamos isso, que, a depender do campo, é possível que você não encontre, por exemplo, jovens no meio da rua. Jovens saem mais à noite. De dia está mais nas escolas, está mais nas universidades. Então, é possível que você sofra uma variação. Nós anunciamos que aquela variação, certo? Ela, se não ultrapassar X%, ela vai ser desconsiderada, certo? Não precisa de ponderação, é só anunciar. Mas o candidato ele vai questionar aquilo e, se não houver uma equipe técnica no TRE, né, no cartório eleitoral, para analisar isso estatisticamente, cientificamente, vai dar ganho de causa, algo que, do ponto de vista da pesquisa, não tem absolutamente influência nenhuma. Então, essa judicialização é um movimento, melhor dizendo, de intimidação dos institutos. De fato, existe um histórico de erros nas últimas eleições, né? Mas errar é perfeitamente compreensível, errar é humano, certo? Não vou julgar nenhum instituto porque cometeu erro, mas existe uma diferença entre o que é erro e o que é fraude. Uma variação estatística não é um erro, certo? Não é uma fraude. Então, isso não deveria nem ser matéria de análise. Já deveria ser rejeitado de plano. Agora, um erro no instrumento é um erro, não é uma fraude. Então, que se houver punição, em havendo punição, que se entenda a dose. Mas o que ocorre hoje, por parte das assessorias jurídicas, é uma verdadeira caça às bruxas aos institutos, certo? Nós nunca tivemos multa, nós nunca tivemos uma causa perdida, mas nós nos solidarizamos com os institutos que, em razão de eventuais erros ou questionamentos estatísticos, foram penalizados. Agora, aqueles institutos que bagunçam o mercado, que fazem coisas que não são legais, aí eles precisam responder com o rigor da justiça. Então, em linhas gerais, nosso entendimento é muito simples. Cumpra-se a lei, né? Mas que o judiciário compreenda que o movimento de judicialização de pesquisa é um movimento eminentemente político, não é técnico. Nós já tivemos aqui no Estado, Vanúvio, só para o telespectador entender, as chamadas cotas amostrais, né? Tem eleitor de 16 anos, 17, 18, 19, 20, nós agrupamos isso no que nós chamamos cotas, né? Agrupamos as faixas etárias, porque é praticamente impossível você realizar em 2, 3 dias uma pesquisa que vá procurando, né? Então, aquela faixa etária, ela, nas condições de temperatura e pressão, ela é influenciada pelo mesmo conjunto de fatores, grosso modo, tá? Não vou avançar nos aspectos científicos. Então, quando nós agrupamos, é porque existe uma razão científica daquele agrupamento. E aí já houve questionamentos de institutos que fizeram o agrupamento das faixas etárias, sendo que todos os institutos no Brasil fazem isso. Inclusive, o próprio TSE trabalha com grupos etários.
Então, quando a justiça permite que uma ação dessa prossiga, ela está permitindo que um movimento que é político contamine um aspecto que é eminentemente científico. Então, nossa preocupação é que as pesquisas, isso que você aponta como judicialização de pesquisas, não constranja os institutos, não faça com que o mercado de pesquisa seja, vamos dizer assim, colocado na vala comum, como se fosse um ato ai, me perdoe a expressão, de promiscuidade. Não se trata disso. Pesquisa é um instrumento científico. Agora, se alguém faz fraude com isso, que seja punido. Bem, o nosso tempo já está esgotando para a nossa conversa de hoje, assim como as outras que nós tivemos sobre esse assunto, né, eleições de 2024, a gente vai ter que ter uma parte 2 aqui com o Herisson, porque ainda falta a gente trabalhar aqui, né, a gente detalhar, na verdade, termos técnicos que são utilizados na divulgação de pesquisas para que o nosso público possa compreender. Mas, tipo, nível de confiança, né, os registros, como é que eles acontecem, por que eles acontecem, e vamos falar num outro momento, inclusive já fica o convite aberto, Herisson, mas eu tenho ainda mais 2 questões aqui, uma para que, de fato, a gente possa compreender de divulgação de pesquisas, que é a margem de erro. Sim. Que eu acho que é algo que a gente está ouvindo agora falar, porque é assim, empatou na margem de erro. Ou então, na margem de erro, fulano está passando. Olha, a gente vai ganhar porque a gente está na margem de erro. O que é essa margem de erro e qual é a importância dela nesse levantamento? Eu vou, em termos simples, a margem de erro é uma faixa que existe, para cima ou para baixo, que a pesquisa pode oscilar em razão das condições de campo ou em razão de vários outros elementos. Então, quando nós definimos uma amostra, segue um perfil, né? A amostra segue o perfil, aí no caso das eleições, do eleitorado, certo? Se ele é mais homogêneo, mais heterogêneo, que são outros aspectos mais, enfim, técnicos. O intervalo de confiança, que pode ser 90, pode ser 95, pode ser 99, isso vai implicar tanto no tamanho da amostra como na margem de erro. Então, a margem de erro é uma faixa que existe para mais ou para menos e que o resultado pode oscilar. Então, se eu digo, aqui em Mossoró nós utilizamos comumente a margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Então, se eu digo que um candidato A tem 40, ele pode ter 43,5. Isso é uma razão estatística, certo? É um critério, é um aspecto científico que mostra que a pesquisa, apesar de ser um elemento assertivo, ele pode sofrer variações, a depender do local, do território, das condições. Então, esse é o elemento fundamental da margem de erro. É indicar que um resultado dado pode sofrer variação, certo? E que, repetida, o intervalo de confiança que tem, 95%, por exemplo, 95% das vezes seria aquele resultado considerando a margem de erro. Ou seja, se é 40, poderia ser 43. Se é 40, poderia ser 42. Isso é para que as pessoas entendam que uma pesquisa que deu 40 e o resultado da urna deu 42, a pesquisa não errou. A pesquisa chegou perto do resultado considerando a margem de erro, porque pesquisa não adivinha resultado da eleição. Pesquisa indica tendência. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas com isso. Não, mas vai perder porque a pesquisa disse que está atrás. Não, a pesquisa indica a tendência, como a sua. A eleição de Açu, em 2020, foi uma eleição super apertada, em que a diferença foi 5 votos. E nós dissemos que dentro da margem de erro, o número, aliás, numericamente, a diferença seria menos de 1 ponto, né? E considerando a margem de erro, poderia ser de até 3 pontos. Então, a pesquisa indicou que a eleição ia ser hiperapertada, quando outros institutos diziam que um ia ter 15, o outro ia ter 10, nós fomos lá e dissemos, não, o resultado está tão apertado, pode ir para qualquer lado. Então, a margem de erro serve para isso, para flexibilizar a compreensão do que vai ser o resultado prospectado. Herisson, conta aqui para a gente finalizar aqui a nossa conversa, algum perrengue seu ou da sua equipe no começo da TS2, ou já agora com essas pesquisas no Rio Grande do Norte, em outros estados, que perrengue vocês já passaram em busca aí de compreender melhor o eleitorado? Olha, as zonas rurais do nosso estado são um desafio muito particular, né? Nós fomos a um município, que
que é eminentemente rural, e as estradas estavam literalmente intransitáveis. E aí, de para-choque de carro, a placa, tudo aconteceu. E a TS2 tem uma postura. Nós não recuamos numa pesquisa. A gente termina. Nem que precise dormir, nem que precise... Mas nesse local estava literalmente intransitável. Nós não conseguimos chegar até a comunidade. Então foi desesperador porque os aplicadores queriam concluir a pesquisa, mas não tinha como, chovendo, né? E as estradas intransitáveis. E o que eu dizia a eles, né? Olha, pelo menos curtam o momento, tirem foto, vejam a paisagem. E eles diziam, não tem o que curtir aqui. A gente está atolando, né? Eles mandavam fotos atolando o carro. Então, assim, realmente essa primeira quadra do ano eleitoral foi muito desafiador por conta dos municípios que tinham zona rural e da chuva. E quando nós falamos em pesquisa, Vonúvio, o campo ele é determinante. Então, quando nós temos algum tipo de intercorrência, e eu sempre faço esse preâmbulo para os nossos contratantes, não teve nenhum tipo de intercorrência que interferisse no resultado da pesquisa. Por quê? Porque quando tem um vereador tangendo gente para responder a pesquisa, quando tem um comício. Pronto, em 2022, nós chegamos em Parnamirim no dia em que o presidente Bolsonaro, à época presidente, estava fazendo uma carreata, motociata, aquelas coisas que ele fazia. E aí, por que nós percebemos? Porque uma entrevistadora, ela começou a fazer a pesquisa e só dava Bolsonaro. E as pessoas identificadas. E aí ligaram para mim, Edson, está havendo alguma coisa aqui, porque está surgindo muito. E aí eu fui olhar na internet e tinha um evento político gigantesco do Bolsonaro lá em Parnamirim. E aí isso contamina a pesquisa. Por quê? Porque todos os bolsonaristas iam para a rua e quem era lulista não ia para o movimento Bolsonaro. Então, aquilo interfere, é um fato relevante. Se no mercado financeiro existem os fatos relevantes, na pesquisa também existe. Então, um comício de Lula, um comício de Bolsonaro é um fato relevante, porque os eleitores iriam estar na rua. O que os entrevistadores fizeram? Se recolheram, foram para outro município e no dia seguinte, certo? Foram aplicar lá em Parnamirim, e a gente cravou o resultado lá em Parnamirim, mas tenderia a errar, porque nós não tínhamos, naquele momento, na entrada da cidade, percebido que existia um fato relevante. A TS2 cravou os resultados de 2022, inclusive na contratendência, né? Os institutos nacionais diziam que candidato A seria eleito, e a gente sempre dizendo, olha, não é candidato A não, é candidato B, né? O IPEC dizia que era Carlos Eduardo e a gente dizia que era Rogério, né? O campo dizia. E aí, quando veio o resultado, que é uma outra situação bem complexa de pesquisa, nós ficamos satisfeitos. Por quê? Porque existia um instituto de renome, porque o IPEC é o antigo IBOP, né? Que dizia que era Carlos Eduardo. E nós, aqui no interior do estado, dizendo que era Rogério. Então, ficou aquilo. Quem está certo? Um dos dois vai afundar. Né? E em Natal, um grande amigo, professor da universidade, me ligou e disse, sério, olha, a gente está aqui esperando InterTV e IPEC e TCM TS2. Agora, pelo amor de Deus, não erre não, porque se vocês errarem, vai dar ruim. Né? E acabou que nós acertamos, porque nós compreendemos de execução de pesquisa, nós entendemos de execução de pesquisa, nós fazemos. Entenda o seguinte, a história do iceberg, né? Pesquisa é um iceberg. O que nós oferecemos para os nossos contratantes não é pesquisa, não é um número. O que nós oferecemos é uma radiografia, certo? Nesse mercado, nós entregamos algo diferente, porque não adianta o candidato, a TV, o veículo, ter um número. O número, por si só, não diz tudo. Então, o que nós entregamos é para além da pesquisa. Nós entregamos inteligência de dados, nós entregamos tendência, construção de tendência, nós entregamos a base do iceberg. Então, nesse mercado, nós não somos instituto de pesquisa somente. Nós somos uma empresa que entrega ao seu contratante os elementos fundamentais para o êxito. Se é no jornalismo, a TCM vai trazer, com o seu know-how, com a sua expertise, a maior cobertura do estado do Rio Grande do Norte vai ser com o grupo TCM TS2. Anotem isso.
certo? Porque nós vamos entregar um produto que não tem no Rio Grande do Norte e não tem no Nordeste. É um produto que traz inteligência de dados como pilar fundamental na análise do contexto eleitoral. E outra coisa, aí o spoiler, tá, Vonúvio? Nós vamos projetar a quantidade de votos que os candidatos vão tirar a partir das pesquisas, considerando, obviamente, a margem de erro. Então, se o candidato A tem X%, nós vamos, de acordo com os números do TRE, dizer que aquele X% vai representar um número X de votos, porque nós queremos entregar à população, certo, um produto diferenciado. Então, por isso que, quando falar de TS2, não é só pesquisa, é inteligência de dados, é radiografia, certo? É se conectar com o povo. Você fala nesse quesito do entrevistador, né? Então vamos valorizar essa turma que está nas ruas aí, porque realmente passam por situações aí para poder ter isto, né? Que você que gosta de política tanto consome, que é esta radiografia, como comenta aqui o Herisson Natécio. Herisson, nós não temos mais tempo para seguir aqui o nosso TCM Podcast de hoje, mas já fica o convite para a parte 2, e que certamente a gente vai trazer mais informações, a gente vai falar mais sobre pesquisas. Vai ter que voltar depois das eleições, né? Porque você está garantindo que vai cravar esses números. Vamos cravar. Então vamos trazer aí tudo o que foi explicado nos nossos programas, né, no TCM Pesquisa, e repercutir isso trazendo esses exemplos práticos do TS2 e TCM neste ano eleitoral. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso TCM Podcast. Eu que agradeço, né, Vonúvio, a TCM, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e eu não tenho dúvida de que 2024 vai ser mais um sucesso, né? Se 2020 foi o que foi, 2022 melhor ainda, na contratendência, e agora nós vamos consolidar uma parceria que vem acertando tudo, que vem oferecendo à população um novo produto, um novo conceito, oferecendo à população informação de qualidade, e isso é possível porque nós temos empresas que são imparciais, que são sérias e que fazem um belo trabalho. Herisson Natécio, fundador, diretor, CEO, como muitos dizem, do Instituto TS2. A você de casa, a você que nos acompanha no rádio, no nosso podcast, muito obrigado, né, por estar nos acompanhando neste assunto tão pertinente neste ano eleitoral. A gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no TCM Podcast. Continue acessando o nosso tcmnoticia.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.